Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Versículo de número 38. Eu queria, com a permissão do nosso irmão Elias, líder da mocidade, tudo, convidar os jovens a ficar do lado de cá, pode ser? Que aí eu não vou ficar dando torcicolo, que aí vocês de frente fica mais fácil, que a gente já consegue acompanhar. Isso. Pronto. E de pé, né? Com a palavra de Deus, né? Amém? Pronto. Todos acharam? Gênesis capítulo 41, versículo 38 nos diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez-lhes vestir vestes de linho fino. E pôs um colar de ouro ao seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e aclamavam diante dele, e ajoelhavam, e assim se pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém se levantará a sua mão, e eu ou o seu pé sobre toda a terra do Egito. Chamou Faraó o nome de José de Zafenate Penaia, e deu-lhes por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, o rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Podeis assentar-se. Todos nós conhecemos e sabemos sobre a vida de José, quem é José, José do Egito. Eu lembro a primeira vez quando vi esta ministração, há uns pouquinho de anos atrás, eu lembro quando Deus falou grandemente ao meu coração a respeito da vida de José. E não pude deixar de fazer algumas aplicações na vida de José, do que aconteceu com José com a minha própria vida. E quando nós chegamos no capítulo 38, nesse momento aqui de honra para José, nesse momento onde Deus o exalta, e aqui nós estamos vendo o cumprir de todos os sonhos que José havia tido. Está se cumprindo aqui no capítulo 41. Mas para nós entendermos um pouquinho, falarmos um pouquinho do processo de José, das condições de José, o que fez José chegar a esse momento? Todos nós aguardamos o momento de sermos honrados, você chegar ali e ser coroado por uma vitória, por uma conquista, por uma bênção, por algo que você almeja, espere. Só que nós temos que entender que José, para chegar nesse patamar, ele teve algumas trajetórias. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A trajetória de José, que levou José a ser honrado. E hoje eu quero dizer para você, tanto para mim como para você, a sua trajetória fará com que você seja honrado ou envergonhado. A sua trajetória fará com que você seja envergonhado ou seja honrado. Então você tem que aprender o quê? Ser fiel na sua trajetória, no seu caminho. Porque o que você planta, você colhe. O que você busca, você recebe. Isso é bíblico. E nós temos que aprender que José, desde o início, se nós voltarmos aqui lá no capítulo de número 37, se você tiver com a sua Bíblia aberta,
primeira coisa que José tem que enfrentar são algumas adversidades que ele encontra dentro da sua casa. José, ainda no capítulo 37, versículo 2, lá com Faraó, ele tinha, quando ele foi honrado, ele tinha quantos anos? Quantos? 30 anos. O início de José, dentro da sua casa, José tinha 17 anos. Os sonhos começam cedo. Todos nós sonhamos, né? Cedo, né? Se nós formos olhar assim, eu com meus 17 anos, cada um com seus 17, 16, 15, você sonhou, você planejou, você criou muitas expectativas. Alguns sonhos que eu tive com meus 15, 16, 17 anos se realizaram. Outros sonhos não eram, passaram. E às vezes aquilo que eu sonhei, que eu imaginei, para mim era grande. Para mim ele seria maravilhoso, mas aí Deus nos surpreende com algo muito maior e melhor. E Deus, ele é especialista nisso. Ele dá o sonho. Quem dá o sonho é Deus. Mas você tem que entender que Deus é que gera o sonho. É Ele que realiza o sonho. É Ele que faz as coisas acontecer nas nossas vidas. E quando nós olhamos o capítulo 37, o texto nos fala a respeito da casa de Jacó, da vida de José e todos os seus irmãos. E José então começa a incomodar a quem? O seu pai, a sua mãe? José começa a incomodar os seus irmãos dentro de casa. Por quê? Porque José já havia um diferencial na vida dele. Primeiro, o tratamento do pai. A Bíblia nos menciona aqui no versículo 3, Israel amava José mais do que todos os teus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José, ele tinha assim aparentemente um tratamento especial em relação ao seu pai. Mas a Bíblia nos menciona que, vendo tudo isso, seus irmãos, que o amavam, e isso trazia o quê? Algum tipo de discórdia, um tipo de ciúmes, algum tipo de aborrecimento. E tanto que os seus irmãos não sabiam conversar com ele pacificamente. Sempre era de uma forma áspera. Mas a Bíblia nos menciona então que um dia José sonha. O versículo, capítulo 37, já está José sonhando e contando para a sua casa, para os seus pais, para eles ali que estão, a respeito dos seus sonhos. E tem hora que os nossos sonhos falam mais alto, né? A gente sonha alto. E a gente, quando sonha alto, a gente quer que todos fiquem sabendo dos nossos sonhos. Quer que todos fiquem cientes, né? Nossa, eu estou sonhando assim, eu estou querendo isso, assim outro. E às vezes depende, aí muitos usam textos, falam, que o seu sonho tem que ficar calado, você não pode contar seu sonho, você não pode falar do seu sonho, meu irmão. Eu acho que os sonhos, quando você sonha, é bom contar. Eu sempre gostei de contar. Sempre falo. Agora, vai ter aqueles que vão concordar com você, vão ter aqueles que vão duvidar, vão ter aqueles que vão... Tadinho. Vai olhar para você, mas você? Não. Né? Só que ele esquece. O esquecer é o quê? Quem deu o sonho? Quem deu o sonho veio do alto. Foi Deus que deu. E se Deus é quem deu o sonho, então, meu irmão, descansa. Você não tem que ter medo de falar dos seus sonhos. Porque amanhã você vai dizer assim, lembra do sonho que eu tive? Está aqui, Deus realizou. Você vai estar sempre glorificando e exaltando ao Senhor. Aí, teve esse conflito. E é tão interessante que a Bíblia nos menciona que José, ele sonha com os feixes, depois ele sonha com o sol e com as estrelas, e aí, o seu pai, no versículo 11, no capítulo 37, vendo seus irmãos invejando ele, Jacó, porém, guardava aquele negócio no coração. Isso aqui cai por terra tudo aquilo que você pensa a respeito do seu pai, a respeito da sua mãe. Minha mãe não me apoia. Minha mãe não faz isso. Meu pai não faz isso por mim. Minha mãe não...
Você tem que entender que o seu pai e sua mãe já guardou esse negócio no coração. E Jacó, o que ele faz? Ele guarda aquilo consigo. Ele não descarta os sonhos dos seus filhos. Ele não descarta os sonhos de José. Ele guarda para si. E é isso que você precisa entender nesta noite. Às vezes nós queremos a atenção maior do pai, da mãe. Queremos com que a mãe faça, mas calma. Tanto o seu pai como a sua mãe já tem esse negócio aí que você falou guardado no coração dele. Isso aí já quebra tudo aquilo que às vezes o inimigo diz: ah, eu não tenho apoio, mamãe não faz isso, papai não faz isso, fulano não faz isso. Calma. Deus traz isso para você dizendo: quando sua mãe guarda no coração, quando Jacó guardou no coração, é porque ele estava concordando com aquilo com que o seu filho estava falando para ele. E é tão interessante que eu gosto muito dessa parte, quando Jacó guarda. Eu só guardo aquilo que é bom. E quando Jacó ouviu de José aquilo, eu posso imaginar Jacó crendo, Jacó acreditando, Jacó tomando posse de tudo aquilo que o seu filho falava. Ele não expressou para o teu filho, mas ele guardou. E nessa noite Deus fala com você, sua mãe e seu pai, por mais que você pense ao contrário, ele está guardando isso, ele concorda com você. Vamos entrar no texto, vamos lá. Aí a Bíblia nos menciona então que certo dia Jacó vira para José e diz: meu filho, vai lá ver como é que estão seus irmãos, onde eles estão. Aí José sai aos campos para procurar os seus irmãos. O texto nos menciona que quando José está vindo de longe, seus irmãos o avistaram. E ao avistar a José, eles de longe começam a falar: ali, olha lá, está vindo o tal de o sonhador, versículo 19 do capítulo 37. O sonhador. Está vindo lá o que vive no mundo da lua. Está vindo lá o que é tratado, diferenciado pelo papai, pela mamãe. Está vindo lá. E ali eles começaram a tramar. E ao tramar, o que José não esperava, não imaginava, começa a acontecer. Ele é lançado na cisterna, eles tramam contra ele, e José é vendido como escravo. Você percebe que a trajetória de José, se nós formos olhar, teve tudo para dar errado. A trajetória de José teve tudo para terminar numa cisterna, terminar na casa de Potifar ou terminar na prisão. Mas aí você precisa entender uma coisa que Deus assim traz para o nosso coração. No início falamos, quem dá o sonho foi o Senhor. E quando Deus sonha, Deus zela por você e protege a sua vida. Eu lembro muito bem do texto quando Caleb está diante de Josué e ele declarando a respeito de Hebrom. E ele fala: olha, desde o dia em que Moisés me enviou a espiar a terra. E ele declara: Deus tem me conservado com vida. Tal é a minha força há 40 anos como a minha força agora. Já estou com 85 anos, estou disposto, estou pronto. O que é isso? A trajetória, por mais que passou o tempo na vida de Caleb, chegou o dia, chegou a hora, o momento dele receber aquilo que Deus tinha para ele. E aqui José, ele teve tudo para morrer, para acabar na cisterna, para acabar na casa de Potifar, mas você precisa entender que Deus, ele se encarrega de proteger e zelar a sua vida. Por quê? Você sabe muito bem quantos livramentos Deus já te deu. Você sabe muito bem de onde Deus te tirou. Você sabe muito bem o que Deus já fez na tua vida. E agora, não vai ser um período que você possa estar numa cisterna, numa prova, traído, ou às vezes passando por um processo difícil, que tudo vai desmoronar, acabou. O processo de Deus, meu querido, não é fácil, mas Deus garante a sua vitória no final. Deus garante.
E os irmãos de José pensaram, aqui vamos acabar com sonhos, vamos acabar com o menino, mataram-se um animal, mancharam a sua túnica, chegaram com a mentira dentro da tua casa, aquela mentira foi prevalecendo durante um período. Mas eu quero dizer uma coisa, toda mentira que vem contra mim, contra você, ela não vai prevalecer, porque mentira ela não prevalece, ela cai por terra. Ela cai por terra. E a Bíblia nos menciona que então, depois dele ser vendido, vai José agora viver na casa de Potifar. Só que o texto é bem claro. Por onde José estava, Deus era com ele. Deus nunca o abandonou. E agora eles estão na casa de Potifar. Assim como José era o destaque na sua casa, Potifar olha para ele e diz, opa, esse menino aqui vai cuidar de tudo na minha casa. E ele entrega toda a sua casa para guardar e para administrar. Só que José, vamos ver, no período que ele, dos 17, vamos abrir uma conjuntura aqui, agora ele chega lá com seus 20 anos na casa de Potifar. A Bíblia nos fala que, olha só, versículo 6 do capítulo 39. Lá no final, José era formoso de aparência e formoso à vista. José chamava a atenção. Ele não chamava a atenção, não era só por ser formoso de aparência, mas não também por ser formoso à vista, mas por ser fiel àquilo que ele fazia. José era formoso. E ele começa a se destacar dentro da casa de Potifar. Aí tem uma coisa que nós queremos prestar atenção aqui. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar, do seu senhor, pôs os olhos em José. Você já percebeu que tem umas pessoas que olham diferente para a gente? Já viu isso? Então as pessoas olham, você está te olhando, fica olhando. Né? Não sei se você já percebeu isso. Tem hora que as pessoas ficam te admirando, ficam olhando. E às vezes as pessoas não tentam demonstrar isso, mas existe isso. Né? As pessoas ficam te olhando assim, fica lá. Não sei se você já pegou, você já percebeu, se você está no certo lugar, a pessoa fica parando, olhando assim, destacando. E a mulher de Potifar, olhando para José, olhou para José e começou. É igual quando solteiro na igreja, né? Solteiro na igreja, a Sara não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Solteiro na igreja, chegou alguém solteiro na igreja, se é um jovem, uma jovem, você já põe o olho. Você já olha, ô Jesus, será que é hoje que a porta se abre? Será que é hoje que Deus faz um milagre? Hã? Aí você fica de olho assim, você vai lá, aí no final do culto você vai cumprimentar, vai dar a paz do Senhor, tudo bem? Né? A gente fica, vamos entrar aqui, senão você vai ficar. E aí na casa de Potifar, a mulher olhando para José. Só que ela estava olhando para quem era? Fiel ao Senhor. A diferença está aí. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Querido, vamos voltar um pedacinho. Nesse texto de pôr os olhos. Você tem que tomar cuidado na sua escola, no seu trabalho, na rua. Tem alguém de olho em você. E às vezes a intenção do coração dela, às vezes a intenção do coração dele é igual a mulher de Potifar. Você tem que tomar cuidado. Ah, mas fulano passou, mexeu comigo, olhou para mim, fez isso, aquilo, outro. José tinha uma coisa que não foi tirado dele. Primeira coisa, José tinha uma integridade. José tinha caráter. José tinha um propósito no seu coração. E o que estava no seu coração era muito maior do que aquilo que a mulher estava oferecendo para ele. O que estava no seu coração era maior. E ele entendeu que era insubstituível aquilo. Abrir mão de um sonho, de algo de Deus, por algo passageiro, momentâneo,
e que vai gerar, às vezes, até uma tragédia. E quando a mulher de Potifar, olhando para ele, ela propôs. Ela não deixou de se oferecer. Olha a proposta, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, que o seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Meu irmão, o diabo, ele tem as suas formas de oferecer. Ele tem as suas formas de se lançar. E ali não foi diferente com José. Não foi. Deita comigo. Se José não tivesse um caráter, se não tivesse firme, se não tivesse propósitos, ele teria aceitado. E outra, peraí, não tinha ninguém na casa. Se você for olhar para frente, ela esperou a oportunidade de não ter ninguém na casa. Ah, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém está acompanhando, só nós dois, não tem problema. Ei, ninguém aqui está vendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos de Deus. E uma das coisas que eu aprendi nessa vida, nesses 44, 25 anos que vai fazer servindo ao Senhor, na presença do Senhor, não há nada que não está em oculto que não venha a ser revelado. Deus revela. Deus vai no profundo. Deus traz. A gente pode criar imagem, pode criar aparência, a gente pode criar uma forma, uma capa de santidade, a gente pode criar. Davi foi assim. Quando ele foi lá, resolveu o seu problema com Urias, matou, trouxe uma mulher para casa, está resolvido. Até o dia que o profeta bateu na porta da casa dele. Sabe o que é isso? Deus nos dá a oportunidade para nós consertarmos com Ele. Deus nos dá a oportunidade para nós produzirmos o arrependimento. E se nós não produzirmos o arrependimento, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai chegar para você e vai cobrar. E aí, Cristiano, você lembra aquele dia? Como é que foi? E aí, você vai ficar esperando ou vai lá se consertar? E é esse momento que nós precisamos entender. Lembra quando nós falamos que a trajetória de José fez com que ele chegasse ao ponto de ser honrado? E é a nossa trajetória. Nessa trajetória você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se humilhar, você vai ter que voltar lá atrás, se consertar, porque essa graça que nos alcançou, ela gera em nós isso. E aqui o texto é bem claro. É bem forte o que Deus já está falando comigo e com você nesta noite. Versículo 10. E aconteceu que falando ela, a cada dia, quer dizer, era todo dia ela investindo. Aí você diz, não, mas Reinaldo, que prova, que tentação. Meu irmão, é isso mesmo. Todos os dias. Vem ali a mensagem. E hoje, infelizmente, tem um telefone. E aí, se você não controlar a carne, se você não controlar os desejos, se você não controlar e não manter-se íntegro, e você não ser radical, porque a gente quer ser radical em algumas áreas, mas tem certas áreas das nossas vidas que a gente dá mó libertinagem. Pode ficar à vontade. Algumas áreas a gente é radical, em algumas áreas a gente né? Não, aqui nessa aqui não. Mas em umas outras áreas você fica, oh Jesus. Meu irmão, radical por completo. E José, todos os dias. Aí se você fala, Reinaldo, eu sou tentado todos os dias. Aqui, José, todo dia. E você acha que era uma mulher feia? Você acha que era... Era só esposa do... Não era qualquer coisa. E vamos olhar aqui, colocar aqui na idade dos 20 anos. Então o homem estava cheio de sonho. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Não se precipite diante das ofertas que o inimigo lança na tua vida. Mantenha-se íntegro. Resista. Zele por aquilo que Deus já te deu lá atrás. Uma vida em santidade, uma vida na presença do teu Deus. E o texto aqui vai dizendo, e aí quando chega a oportunidade, versículo 11, sucedeu que certo dia, que veio para casa fazer o seu serviço, nenhum dos que estavam, e não tinha ninguém ali, só estavam os dois, ela pegou pelas suas vestes,
dizendo: deita comigo. E ele a deixou, as suas vestes nas mãos dela, e fugiu, saiu para fora. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha que profundo, versículo 12. O que José deixou para fora, nas mãos dela? José deixou o quê? O que está escrito aí? As suas? Deixou as vestes na mão dela e fugiu e saiu. José deixou as suas vestes. Ele não deixou a sua integridade, seu caráter e a sua personalidade nas mãos dela. As vestes ficou, mas a personalidade e o seu caráter não. Ele foi acusado pelas suas vestes. Foi uma prova que ela tinha contra ele. A mentira, mais outra mentira na vida de José. Os irmãos de José chegaram na casa do pai com uma túnica manchada de sangue, dizendo: ele está morto. Agora a mulher de Potifar chega diante de Potifar com as vestes de José, dizendo: aqui, ó, olha o menino que você trouxe aqui, o hebreu, ó. Outra mentira. Só que a Bíblia nos menciona que José, ele deixa as vestes e foge. Só que diante de Deus, José permanece o quê? Ainda íntegro, reto, temente e fiel ao teu Deus. Perde as suas vestes, mas não perca a sua integridade e a sua fidelidade com Deus. Você pode sair, olha, fulano aqui, ó. Fulano veio aqui, fez isso aqui, aqui é a prova. Meu irmão, é o que é você diante de Deus. E na hora Deus vai julgar a tua causa. Na hora Deus vai julgar a tua causa. E Ele vai te honrar. Dei, candarava, suriandekepia. E nós estamos numa geração hoje que ela está mais preocupada em manter as suas vestes e largar a sua integridade, largar tudo para trás e pensando que as vestes vai mostrar o que ela é. Meu irmão, as vestes ficou, mas eu continuo fiel diante do meu Deus, eu continuo íntegro diante do meu Deus, eu continuo temendo ao meu Deus, aleluia. Por isso que às vezes as pessoas estão preocupadas: deixa eu voltar lá para buscar as vestes. Foi igual o caso aqui, ó, de, Jesus, de Judá e Tamar. Vai lá e pega para mim meu lenço, pega lá o que largou para trás lá na mão dela, foi lenço, cajado, pega tudo lá na mulher que está em tal lugar, assim, assim, assim. Chegou, não achei nada aqui não. Aí mesmo aconteceu de hoje. Aí manda um zap pro Judá, uai, aqui, ó. Tem ninguém aqui não. Mas estava aí. Não, tem não. Tem certas coisas que você não tem que voltar para trás para buscar não, meu irmão. Sua integridade, ela caminha contigo. Alamantekev, assomandai. Por isso, nesta noite, o Espírito Santo traz para mim, para você essa palavra. Você pode ter perdido as vestes, mas tu mantém-se íntegra diante de mim, sincera diante de mim, e é por isso que eu vou te honrar lá na frente. Deus conhece o seu coração. O diabo vem para te acusar, o diabo vem dizer para você: você viu que as suas vestes ficou lá atrás? Eu sei, mas eu continuo sincero e fiel ao meu Deus. Ele conhece o meu coração. Aleluia! Por essa mentira, mais outra mentira, vai José agora para a prisão. E será que Deus não viu isso? Deus poderia ter livrado? Deus poderia ter intervido? Deus poderia ter intervido ali? Desmascarado a mulher de Potifar? Mostrado que era mentira? Aí você fala assim: Deus, por que o Senhor não agiu naquele dia? O Senhor deixou passar por isso, o Senhor deixou passar por aquilo. Fui apedrejado, fui humilhada, sofri. O Senhor conhece o meu coração, porque se levantou calúnia, se levantou afronta, se levantou tantas coisas. Aí eu falo para você, meu irmão, descansa. Deus tem o seu tempo de agir na minha vida e na tua vida. Deus tem o seu tempo de julgar a nossa causa. Deus tem o seu tempo de julgar a nossa história. Pode até falar, pode até inventar mentira, pode até inventar calúnias. É porque eles não conhecem você, não conhecem o seu sonho e não conhecem o Deus que você serve. E outra coisa, não sabe de onde te tirou.
Porque se você virar para mim, Reinaldo, onde é que Deus me tirou? Eu sei de onde Ele me tirou. Só eu sei de onde Ele me tirou. Só eu sei quem eu era e aonde eu estou aqui hoje. Por isso que eu não... Olha, a gente fica até maravilhado com a fidelidade de Deus. Passar pelo que passamos, sofrer o que sofremos. Aí você olha aqui, igual eu estava cantando um hino aqui. Aí eu cantando um hino, eu lembro quando eu cantava esse hino com a Rebeca no colo. Ela tinha quantos meses, bem? Eram uns 3, 4 meses? É isso mesmo, bebezinho. Quase que eu fui lá pegar ela de novo para cantar. Mas sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu vou contar aqui. Vou falar, a gente tá... Né? A gente foi jovem. A menina, uma ex-namorada, falou assim, eu não vou namorar, eu não vou casar com você, porque nossos filhos vão ser muito feios. Falou isso pra mim. Eu não vou casar com você, porque os seus filhos, nossos filhos vão ser muito feios. Aí eu faço questão de postar as fotos dos meus filhos. Quando eu vejo a foto da Rebeca, meu irmão, não sei problema, mas pra mim é linda. Eu vou na foto do Lucas, é lindo. Ué, tem que dar uma tapa na cara do cão mesmo. É vontade de chegar aqui, ó. E a Sara sabe disso. Quando a Rebeca tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? A Sara estava fazendo curso para estudar, fazer concurso. Meu irmão, você tem que dar né? Você tem que dar uns. Peguei a Rebeca 1 ano e 8 meses, fui lá na casa da ex-sogra. Aqui, ó. Olha que filho feio. Olha que filha feia, olha aqui. Aí quem entra na porta? Quem entra? Quem entrou? Aí bateu o olho e olhou só assim. Nossa, que linda! Aí eu lembrei, tu falou que ia ser feia. Por quê? Meu irmão, é Deus na história. É Deus na história. Eu sei que não ajuda, mas o papai põe um pouquinho de unção, põe um pouquinho de bênção, e fica essa bênção. Por isso, nesta noite, para nós orarmos, não se preocupa com as vestes, se preocupa com a sua integridade. Ei, candava, assuminépia, rande comandébia, sou. Não se preocupa com as vestes, se preocupa com o seu caráter. Eu oro para Deus, eu olho para o Senhor, eu oro. A minha oração é: Deus, prepara um homem que tem um coração curado para minha filha. Prepara uma mulher que tem um coração curado para o meu filho. Porque é tão difícil quando você encontra um relacionamento dos nossos filhos e o coração deles não estão curados. E às vezes quem está namorando com os nossos filhos tem problemas, bate na namorada, bate não sei o que, faz isso. É falta de caráter, é falta de cura, é falta de Deus na vida. E nós precisamos disso. Porque eu vou ser sincero para você, meu irmão. Aqui, ó, você está solteiro aí, ó. Se o pai bateu, se a mãe bateu o olho e dizer não gostei, entrega o namoro no outro dia. Não vai com esse negócio, não. Se a mãe não gostou, não é, irmã? Não é? A mãe bateu o olho, a mãe tem um olho de Jeová, meu irmão. A mãe tem olho de Jeová, eu falo da minha mãe. Quando eu cheguei lá em casa, ela bateu o olho, eu falei, eu não gostei dela. Foi 3 anos dando murro em ponta de faca. E quando a minha mãe conheceu, quando eu cheguei lá em Abaeté, minha mãe não tinha nem conhecido a Sara ainda. Quando ela chegou lá na rodoviária, bateu o olho na Sara, ela falou, filho, que bênção. Mas claro, depois de ficar não sei quantos dias no monte, orando, jejuando, Jeová tinha que fazer um milagre. Por isso, nesta noite, como estão as suas vestes? Você está preocupada com ela? As vestes não falam de aparência, irmão. Veste nos mostra aparência. E isso aí, Samuel teve que ouvir da parte de Deus. Não olha para a sua aparência. Já rejeitei. Ei, candava, assume, né, pia. Samuel, profeta de Deus, profeta do Senhor, teve que ouvir da parte de Deus.
teve que ouvir do Senhor. E quando você tiver alguém do seu lado, não olha para o sapato dele, não. Não olha para as vestes, não. Peça a Deus para revelar para você como ele é por dentro. É o que nós temos que fazer. Aqui. Olha que coisa interessante. Eu e a Sara começamos a namorar. Aí nós vamos falar, vou. Já aconteceu comigo. Aí, o primeiro presente que a Sara me deu, não foi um sapato, não foi uma camisa, foi uma panela de pressão. Foi uma panela de pressão. Hã? E aí? E aí? O que ela queria com a panela de pressão? Tacar na minha cabeça? Casar, meu irmão. Aí eu cheguei em casa, eu lembro, eu morava perto da igreja. Aí ela falou, bem, eu deixei um negócio para você lá. Eu falei, então tá bom. Cheguei aquela caixa linda, uma caixa assim, desse tamanho, embrulhada. Foi que benção. Ela não entrou na minha casa, deixou lá na porta. Quando eu olhei, eu já imaginei, um sapato, uma camisa. Eu abri uma panela de pressão. Foi, Jesus, o que é isso, meu pai? Na hora eu não entendi muito, mas hoje eu entendi. A panela de pressão está até hoje lá em casa. Tá, não tá? Não é aquela lá, não? Ela já foi embora? Tinha que ter guardado no museu. Hein? O que é isso? Às vezes nós queremos agradar de uma forma, mas o principal da nossa vida, o que é o destaque para a nossa vida, fala-se de caráter. E José aqui, a maior preocupação de José, olha o que ele diz aqui. Vamos voltar um pouquinho no texto. Cadê aqui, ó? Ai, cadê o texto aqui? 40 plus interpreta, não, aqui, ó. Olha a preocupação dele. Versículo 6, o versículo do capítulo 39. E deixou tudo que, olha só, versículo 5. E aconteceu que desde que pusera sobre esta casa, sobre tudo que tinha, meu Senhor me abençoou na casa dos egípcios, por amor a José. E deixou tudo que tinha nas minhas mãos. Cadê? Deixa eu olhar aqui, esse aqui é. Aqui, ó, versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou na minha mão, não na minha mão, tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. O que José está dizendo? Olha, eu posso fazer tudo, menos tocar em você. Aqui não. Sabe o que é isso? Preservar. Se preservar dentro da casa. E ele se preservou. O que aconteceu? Por isso que a trajetória de José foi bem sucedida. Nesta noite Deus fala com você. Sai de uma aparência, sai dessa aparência. Deus conhece o seu coração. Deus quer curar o seu interior. Deus quer restaurar você por dentro. Deus quer transformar você por dentro. Deus quer honrar você, meu irmão. Deus quer aonde você chegar, você chega, mas chega cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E Faraó olha para José e reconhece, olha só, versículo 38, onde nós iniciamos a leitura do capítulo 41. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? É o que eles precisam ver em nós. Eles precisam ver a presença de Deus nas nossas vidas. Eles precisam ver o Senhor se destacando nas nossas vidas. Eles precisam ver Deus sendo o destaque na minha vida e na sua vida. E não se preocupa. Mais tarde, José teve a oportunidade de se consertar. Os seus irmãos tiveram a oportunidade de se consertar com José. Toda a mentira que se levantou contra José caiu por terra.
Porque os mesmos que levaram uma túnica manchada de sangue, chegaram com a notícia dizendo: José, seu filho vive. Sabe o que Deus está falando para nós? Deus corrige a nossa trajetória. Todas as injustiças que se levantaram contra a sua vida caíram por terra. Vai cair por terra. Assim como caiu na vida de José, vai cair por terra no nome de Jesus. Deus é tão fiel, Deus honra. Olha como Deus nos honra. Eu vou contar um testemunho que Deus fez comigo nesses dias. Eu lembro que no ano passado nós começamos a viajar. E não era ruim não, era bom, eu gosto de viajar. O ano passado nós visitamos 22 estados, percorremos 102 mil quilômetros. Eu só não fui na Paraíba, no Ceará, Rio Grande do Norte, na Amazônia e no Acre. Isso mesmo, 26, isso. Só não fui nesses estados. Os outros nós visitamos todos. Eu pude ver a mão de Deus, a fidelidade de Deus. Mas Deus tem os seus planos. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com a viagem e deixar as coisas de Deus. Deixar as coisas do Senhor. E eu lembro direitinho, quando nós começamos a programação na Rádio A Colheita, eu tinha saído da Pássaro Verde e eu recebi várias propostas de emprego, inclusive da Pássaro Verde. E Deus falava: não vai. Teve um dia que me ligaram aqui, a irmã, esqueci o nome dela aqui, que trabalha aqui na Copercito. Ela me ofereceu um emprego muito bom. E eu peguei e na hora eu falei: eu vou orar. E no outro dia Deus falou: você não vai. Eu falei: Deus, como é que eu vou explicar isso lá em casa, pai? Você não explica, fica tranquilo, eu vou te honrar. Vou te abençoar. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no guincho. Eu lembro que eu fui criticado. Às vezes eu saía do serviço todo sujo. Eu já vi as pessoas olharem assim e ficarem. Mas você precisa entender, uma pequena porta vai gerar uma grande porta na sua vida. E aí eu saí do guincho e fui mexer com esse negócio de entregar as aves. Até que um dia, o ano passado, eu cheguei em casa numa quinta-feira. A gente aprende a fazer amigos. Eu sou muito fácil fazer amigos. A gente aprende. E eu conheci umas pessoas em Passos, uns amigos, não são crentes. E aí, de repente, eu sempre brincando com o Johnny, um amigo meu, que trabalhava na Nascente, falando: olha, me explica esse negócio. Você trabalha 15 dias, eu falo 15 dias. Como é que eu faço para entrar nisso aí? Brincando com ele. Aí ele ria. Não, surgiu uma vaga. Aí eu lembro que a última vez que eu passei a noite, ele estava lá à noite, eu conversando com ele. Não, você pode abrir uma vaga para nós aí, brincando. Só que eu falei: eu não vou largar o frete aqui. Não. O que é isso? Até então que chegou o dia. Eu cheguei em casa, ele me ligando. Eu tinha saído com o Lucas, o telefone tocando. Aí ele já estava mandando um amigo meu ligando aqui em casa, para um amigo lá me chamar lá em casa. Aí quando eu cheguei, o telefone tocou e falou: Reinaldo, é o seguinte, surgiu a oportunidade aqui. Você quer? Aí eu fui, na hora eu balancei. Tinha acabado de chegar de viagem. Empolgado. Aí eu chamei a minha esposa, chamei a Sara, falei: bem, lembra que eu te falei? E aí? Aí ela: vai. Aí eu: Johnny, tô indo, vou. Era 10h30, falou: a mulher está aqui até 11h30 da manhã. Você tem que ir no hotel tal, lá em Passos, vai lá conversar com ela. Aí eu fui. Eu esqueci, a Sara não tinha abastecido o carro. O carro foi daqui Itaú falhando. Foi um milagre chegar lá em Itaú. E de repente eu estou indo, acelerando, andando, de repente o carro começa a falhar. Eu olhei: meu Deus, o carro não tem combustível. Vai eu ficar para trás, vou perder a bênção. Meu irmão, não sei como. Nessas horas, Jeová deu um empurrão no carro. Consegui chegar em Itaú, coloquei o combustível, cheguei na mulher. Ela falou: estou precisando de alguém que tem experiência em carteira. Eu falei: eu não tenho experiência em carteira, mas eu tenho experiência. Ela olhou assim, parou, olhou para mim. Então tá bom, pode ser. Eu falei: Deus, tu és tremendo. Já está fazendo já a 3ª semana que nós estamos trabalhando, registrado, é uma bênção. Aí eu lembro, hoje ali eu pregando na rádio, eu falava com os irmãos. Quantas vezes nós chegamos na rádio chorando, porque não estávamos trabalhando.
Quantas vezes cheguei na rádio chorando, porque é ruim quando você tem uma casa, tem uma família, e aí você fica passando por um processo. E às vezes as pessoas não entendem o processo que você está passando. Mas Deus falava assim: fica tranquilo, eu vou te honrar. Eu fico imaginando José, às vezes na casa de Potifar, ou às vezes na prisão, ele pensando, mas Deus falava, eu posso imaginar abrindo uma conjectura. O Senhor fala no coração dele: calma, sua hora vai chegar. O dia do anel ser colocado no seu dedo, o dia do colar ser colocado no seu pescoço, e o dia das suas vestes, aquilo que você perdeu por mentira, ser restaurado na tua vida vai chegar. E Deus nos honrou, Deus nos abençoou, e hoje nós estamos ali sendo abençoados. Tem sido uma bênção na minha vida, e eu quero profetizar na tua vida o versículo 42. Foi o dia em que Faraó teve que tirar do anel da sua mão e colocar na mão de José, fez ele vestir uns vestes de linho fino e pôs um colar no seu pescoço. Sabe o que é isso? A cada dia de vergonha vos tereis dupla honra. Vamos ficar de pé.